Pessoal, bom dia, eu sou o Chala, tenho o prazer de receber aqui o meu querido amigo Carlos Lopes, aqui no conhecido no futebol como Cau. Cau, é um prazer vires aqui representar, desde já agradeço-te vires aqui e teres esta disponibilidade e até aceitares o convite, derivado a não teres andado no segundas e primeiras ligas. Nós queremos mostrar aqui um conceito diferente, vou desde o 8 ao 80, é isso que nós estamos à procura, e tu és, não é estar-te a enaltecer, mas pelas várias pessoas que eu falo e pergunto, e até depois de jogares connosco nas nossas brincadeiras, és realmente uma pessoa que tenho a certeza que faltou algo para tu chegares lá. Mas antes disso, eu gostava sei que tu és de Évora, uma grande cidade, e é uma cidade que eu noto nas tuas publicações, tens amor à mesma, apesar de estás aqui há muitos anos. Como é que tu começaste a tua carreira? Lá em Évora, como é que tudo se deu? Em pequeno, claro, também ainda não cresceste muito, estamos mais ou menos da mesma altura. Mas sofremos do mesmo mal, mas há aqui muita gente que vai falar, gente que vai falar disto. Mas pronto, vão dizer que arranjei um convidado à minha altura, mas pronto. Então diz lá, amigo, onde é que... Em primeiro lugar, eu não sou muito destas coisas. Eu sei que não és, é por isso mesmo te agradeço. Não sou muito, digamos, destas entrevistas. Posso dizer que, por exemplo, agora durante o período de confinamento houve muita gente com esta iniciativa. Eu tentei sempre ficar de fora e rir-me por trás. Pronto, não sou muito de alguma forma expor desta forma, mas... Aqui, quando tu me endereçaste o convite, para mim era irrecusável pela estima que eu tenho por ti enquanto pessoa, e acima de tudo também é um projeto inovador e um projeto que eu acho piada e que tenho aqui seguido regularmente. Amigo, eu comecei como tantos outros há 30 anos atrás, que nós brincávamos na rua. Passávamos manhãs inteiras, tardes inteiras na rua, e o que nós fazíamos era jogar futebol, e eu era mais um desses, passava um dia inteiro a jogar futebol, até que me convidaram um clube do lado do meu bairro, um grande clube, foi o meu clube de praticamente de formação, que me convidou, e eu fui fazer uns treinos, eu e o meu irmão, porque eu tinha um irmão, que tínhamos aqui uma diferença de 12 meses, portanto, mais novo, mais velho? Mais velho, okay. Mais velho. Okay. Também tinha algum jeito, tinha jeito para o futebol. Sim. E foram lá os dois? E fomos lá os dois e ficámos. Era um clube que era os Salesianos de Évora, que era uma escola fantástica. Na altura a Évora predominava aos Salesianos, e foi aí que eu comecei. Estiveste lá então quantos anos? Estás aí? Estive lá posso dizer que dos 8 anos aos 16, estive lá cerca de 8 anos. Éramos sempre, na altura lá em Évora, éramos sempre campeões, praticamente sempre, íamos sempre aos nacionais, portanto era uma escola muito, muito boa, digamos, para aquela realidade, era uma escola fantástica, e provavelmente... Évora não é o que é agora, não é? Évora agora está com uma expansão, quer dizer, nos últimos anos a nível... cidade, não é? Sim, a nível de cidade está a crescer, é uma cidade fantástica, é uma cidade que eu amo, logicamente é a minha cidade. A tua cidade, exatamente. Se me perguntasse se agora saía de Setúbal para Évora, já não saía, porque também apaixonei-me também por Setúbal, mas Évora está a crescer, e Évora, ao fim e ao cabo, ou nos dias de hoje, está mais próximo, digamos assim, do centro, digamos, em todos os quadrantes, em todos os negócios, na vida, enfim, está mais próximo. Antigamente era tudo mais afastado, era como tudo, era os acessos, era mais isolado, digamos assim.
Portanto, foi nesse clube que eu iniciei, dos 8 aos 16 anos. Depois dos 12 anos passei ali 2 anos para o Lusitano, onde vou fazer os júniores, também nacionais. Portanto... E aí no Lusitano eu sei que tu és quase digamos entre aspas, um símbolo, vale o que vale, mas um símbolo do Lusitano, porque tu jogaste lá há muito tempo e sei que há muita gente mesmo a falar de ti. Sei que tu em Évora, então, lá está, em Évora toda a gente te conhecia, né? Ficaste conhecido por mérito próprio. Tu achas, pronto, eu podia ter convidado, sabes que tenho muitos amigos e pessoas que tenho estima, que vi crescer, Bruno Gamboias, Monteiro, uma qualidade também daquelas que não se percebe, né? Há coisas que não se percebem. O Monteiro então faz uma formação toda aqui no Vitória, diferente de ti, e depois... Mas isso são outros 500 e nós havemos de chamar alguma pessoa e aprofundar também sobre isso. Tu, ao fim e ao cabo, acabas por subir a pulso até ali e depois dali, Cao. Ali tu lembras-te, estás quantos anos ali? Como é que tu depois trocas de clube, o porquê? Eu na altura, portanto, fiz ali os júniores no Lusitano de Évora. Depois ainda fiz, naquela altura, podia-se fazer uma terceira época de júniores, ou seja, havia, salvo erro, 4 séniores que podiam jogar pelos júniores. E eu, como estava a estudar fora, na altura não estava a estudar em Évora, estava a estudar fora, ou seja, quando subo a sénior, eu subo a sénior no Lusitano e vou estudar para fora. Não treinava, ia treinar à sexta-feira, estive a estudar em Elvas e eles colocaram-me lá a treinar lá num clube em Elvas, no Elvas mesmo, penso eu. E portanto, como não treinava, era difícil, ainda por cima, primeiro ano de júnior era difícil, ao primeiro ano de sénior era difícil conseguir jogar. É sempre um passo ali muito delicado na vida de qualquer atleta, de qualquer jogador. E faço o terceiro ano de sénior. Do júnior, peço desculpa, já como sénior. Depois, o ano a seguir, digamos que é assim, o meu primeiro ano a contar, digamos, de sénior, que eu já estou em Évora novamente, já não tinha a limitação dos treinos. Fiz ali uma época, penso eu, muito boa para um miúdo, e dali, nesse ano no Lusitano, fiz muitos jogos e dali passo para o Juventude. Digamos, em Évora, é uma rivalidade tremenda, ou na altura, enfim... Falou-se disso. Era terrível, um jogador... Isto era, digamos, uma proporção muito, muito inferior, mas tinha, sem dúvida, peso. Era um Sporting Benfica, era sair de um lado para o outro, era difícil. Houve ali muitos casos em Évora, que eu me recordo, e que era sempre motivo de muito falatório. E as pessoas abordavam-te na rua, tipo os teus amigos para dizer, então pá, agora trocaste de camisola. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Na altura o futebol em Évora era muito mais, tinha muito mais impacto do que tem hoje em dia, porque, enfim... hoje em dia é totalmente diferente. Eu posso dizer que com os Lusitano Juventude de Évora, na altura era estádio cheio, era o campo completamente cheio, se calhar ali com 10 mil pessoas, 15 mil pessoas eventualmente. Agora, se formos ver lá os jogos, estamos a falar com se calhar 1000 pessoas, portanto, na altura tinha um impacto grande, e passei logo para o Juventude. Eu não sei se tu me darás razão, mas acho que isso também deve ter a ver com, se calhar, digamos, a migração de pessoas de lá para outros lados, para outras cidades também, e se calhar o envelhecimento daquelas pessoas que realmente sentiam aquilo. Achas que estou... Quer dizer, hoje em dia, se calhar viviam o clube da terra, se calhar de uma maneira que outros, se calhar, agora vivem o Benfica e vivem o Sporting. Sim. A malta mais nova, percebes? Aqui, pelo menos, houve muito isso. Em Évora sempre sofreu muito desse, não sei se é desse mal, se é que posso dizer assim, porque Évora, ou neste caso, e esta rivalidade entre Juventude e Lusitano, era uma rivalidade muito vincada, muito vincada. Houve, ao longo dos anos, houve sempre aqui
digamos, possibilidades de juntar os dois clubes. Porquê? Porque para criar um clube que de alguma forma desse ali uma força diferente, que pudesse estar noutras divisões, nunca foi conseguido. Porquê? Porque havia ali, digamos, muito essa mentalidade, e acredito que ainda hoje em dia ainda continua a existir, mas na altura era muito mais vincado. Posso dizer que chegou a haver reuniões. Eu lembro-me do Nabeiro. O Nabeiro chegou a juntar as duas direções para fazer um único clube, e ele de alguma forma queria fazer o que tinha já feito no Cameirense, e não teve resultados, não teve frutos, porque lá está aquela mentalidade mais antiga. Tu fazes ali, quer dizer, o primeiro, segundo ano, quando mudas e começas logo a dar mais nas vistas, tiveste abordagens de empresários e isso tudo, começa ali... Sim, tive. Fiz logo vou para a Juventude, numa equipa fantástica, uma equipa fortíssima. Já eras remunerado, Cão? Já. Okay. Sempre fui, a partir do futebol sénior, sempre fui. Na altura compensava mais. Toda a gente diz isso, é inequívoco. Nada a ver. Quem subia a sénior em Évora era sempre um valor mais simbólico. Eu posso dizer que o meu primeiro ordenado foi 25 contos na altura. E quem subia a sénior era um valor muito simbólico. Posso dizer que a partir do segundo ano tive logo um acréscimo substancial, e o terceiro ano muito mais, se calhar ao fim de um ano e tal já ganhava se calhar quase 10 vezes mais do que o primeiro ano. E aquele passo entre Lusitano e Juventude foi muito significativo em termos de vencimento. E pronto, e fui para uma equipa fantástica do Juventude. Tu não tinhas, peço desculpa, quando tu não foste daquela, eras de... eras daquelas pessoas que com a família bem estruturada, não precisaste de apoiar a família. Sei que tiveste uma fatalidade por meio, que foi o caso do teu irmão, né? Da minha mãe também. E a tua mãe também, pois... Tive, como é lógico, durante a minha infância tive duas perdas terríveis. Sim, claro. Como é lógico, perdi um irmão que, para além de ser um irmão, era um amigo, era um companheiro. Foi difícil, estamos a falar um miúdo, neste caso eu tinha 11 anos, portanto foi difícil, tremendamente difícil. E ele pouco mais velho que tu disseste que estás 11 meses, não é? 12 meses de diferença. É por doença? Foi atropelado. Tínhamos ido ver um jogo do Lusitano de Évora. Porque nós éramos, e neste caso sou lusitanista, claro. 100%. E pronto, e foi difícil. Depois, passado 2 anos, foi a minha mãe, portanto foi difícil. Foi uma infância difícil. Tiveste que ter a mente muito se calhar num lugar para... Sim, não quero dizer que... Posso dizer que tive que crescer muito rápido. Com isto não quero dizer que tenha tido sempre os comportamentos, digamos, mais adequados. Não, também falhei, como é lógico, mas... Posso dizer que a nível estrutural tinha o meu pai, ao fim e ao cabo. Tenho também uma irmã, mas já não estava connosco, mas tinha o meu pai que também me foi dando o apoio digamos, dele, não é? da forma que era possível, pronto, ao fim e ao cabo. Sabes que nós homens também, faço aqui um bocadinho meia culpa, às vezes não é, damos aquele acompanhamento, mas há muita coisa que as mães... A gente é aquela coisa, mãe, a gente quando bate com a cabeça em qualquer lado, ai mãe, quando bate, eu costumo dizer isso, às vezes digo isso, não somos menos pais como queremos ser do que elas são mães, mas estás-me a perceber, não é? Sim, mas tenho uma opinião muito própria, porque eu penso que o pai de hoje em dia nada tem a ver com o pai de antigamente. Sim, acho que o pai de hoje em dia é um pai muito mais bem preparado, eu acho que o pai de hoje em dia já consegue... educar, já consegue tratar, já consegue
cozinhar, nem que seja com uma bíblica, Epá, no caso. eu não consegui cozinhar, está quieto. Eu cozinho. Mas pronto, é um pai já diferente. Mas percebo isso e é verdade. E posso dizer que se calhar nesse tempo fazia muito mais sentido aquilo que tu estavas a referir. Pronto, sem dúvida. Pronto, tu então, ultrapassando esses dois casos dramáticos que infelizmente te marcaram e de certeza que te marcam até hoje, foste obrigado a crescer rápido, isso dá-se naturalmente, mas depois tu, quando realmente, apanhando aqui um bocadinho o rumo ao acontecimento, tu começam as primeiras abordagens, começas... Tive abordagens, e ao longo da minha carreira, Sim. tive várias abordagens, não só de clubes como de empresários. Tive muitos. Só que eu tinha uma linha de pensamento muito própria, relativamente, por exemplo, a empresários. Não tenho nada contra, acho que são essenciais, mas eu achava que um empresário que quisesse trabalhar comigo tinha que acrescentar, não é? E muitas vezes as soluções que eles me davam eram soluções que eu não precisava deles. Sim, precisava de um empresário eventualmente para acrescentar, para me fazer dar ou subir um degrau, ao fim e ao cabo. Se era para me manter no mesmo degrau, bastava, não valia a pena. Portanto, porque isso eu sempre tive muitos convites de clubes e portanto não fazia sentido. E portanto tive várias abordagens de clubes. Falou-se sempre muito, na altura lembro-me que se falou muitas vezes no meu nome, para este clube, para aquele clube, Primeira Liga, Segunda Liga, enfim, mas... Convidei-te nesse sentido porque eu sei que lá está, falou-se muito e faltou aquilo, algo faltou, algo... Eu não digo que algo tenha falhado porque tu fizeste o teu percurso e o teu percurso está feito e isso já não volta atrás. Eu digo é que como o teu caso, e chamei-te por isso, convidei-te por isso, e expliquei até aqui à minha equipa que era por isso que te estava a convidar, como o teu caso há vários em que parece que falta ali algo, não sei, tu achas que é... E depois às vezes vemos, pronto, eu não falo, mas às vezes vemos segundas ligas, primeiras ligas, e não vemos, às vezes digo assim, estás a ver um jogo e dizes, tal pessoa daquela divisão que calçava aqui. Uhum. Tu achas que é o quê? Achas que é um problema estrutural? Achas que é... Achala, é uma pergunta... Qual é a tua opinião pessoal? É uma pergunta muito... por vezes complexa de responder, porque há sempre muitos fatores. Mas tu alguma vez sentiste, Cal, podia estar ali? é isso que eu... Entendes? A minha pergunta até... Ou seja, aqui a elaboração que eu estava a ter é mesmo para tu dizeres, eu via-me ali e acho que vingava ali. Bem, é isso. Deixa-me dizer aqui uma coisa que fica aqui sempre muito que seja salientado. Eu convivo muito bem com aquilo que fiz, convivo muito bem. Eu não sou, digamos aqui, às vezes poderia haver aqui uma frustração, não é o caso. Eu fiz aquilo que tinha a fazer e estou muito orgulhoso daquilo que fiz, sem dúvida que sim, Chala, e não sendo hipócrita, que eu não gosto de ser hipócrita, sem dúvida que senti. Sim, porque uma coisa é o Chala dizer, o Meião dizer, outra coisa é tu achares. Estás a entender, não é? Sim. Uma coisa é a gente dizer, eu lembro-me, isto eu vou-te dizer, os jogadores profissionais que já se retiraram, como o nosso amigo Sandro, o Meiong, entre outros, em que a gente tem o prazer de jogar, o Ramon, sei lá, podia-te dar aqui um número de pessoas. E depois há aquelas onde nós vamos fazer as nossas partidas, e tenho a certeza que isto é dito por todos, chegam ao pé de mim, como não te conhecem, e dizem, este gajo joga muito. E, tipo, há pessoas que têm, percebes? E tu realmente és uma pessoa daquelas que tem e isto causa alguma frustração, não a ti, porque é como eu digo e tu dizes muito bem, estás bem resolvido,
Mas há coisas inexplicáveis. Eu acho que o teu caso é uma delas, com milhares. Eu, lá está, convidei-te porque és um amigo meu e uma pessoa que tenho estima. Mas, poderia acho que é uma coisa estranha e vai estar sempre aí enraizada no futebol. Repara, eu senti isso muitas vezes, aliás, posso dizer que senti isso praticamente a minha vida toda enquanto futebolista. Eu sentia que conseguia, eu senti que poderia ter acontecido facilmente. Há um conjunto aqui de fatores que muitas vezes que te leva a muitos jogadores e às vezes não é só comigo. Eu não gosto muito de falar de sorte porque acho que muitas vezes a sorte procura-se e trabalha-se. Mas faltou se calhar aqui um clique, faltou alguém que desse uma oportunidade. Acredito que podia bastar aqui uma oportunidade. Acredito que sim. Mas isto é importante, aquilo que eu vou dizer. Tu vais à minha geração e recua 20 anos atrás e faz este exercício. Deixa lá ver se eu consigo, tenho 30, estou com 30 e ficava com 10. Não, mas por exemplo, isto é um exemplo, eu acho que é revelador daquilo que eu quero de alguma forma transmitir. Vê o plantel, por exemplo, do Vitória de há 20 anos atrás e vê o plantel do Vitória atualmente, isto sem ser neste campeonato, atenção, e tu aí começas a perceber aquela geração, a minha geração e eventualmente outras para trás também, e tu uma outra para a frente. Achas que havia muito mais qualidade? Sem dúvida. Isto também tem a ver com o quê? Com o facto de é simples este raciocínio, é o quê? Antigamente não se podia sair de Portugal, saíam 3 jogadores, só se podiam jogar. Imagina, esses 3, saíam 3, os grandes, o Futre, o Figo, esses saíam, sem dúvida, e haveriam sempre de sair. Mas depois começou a sair tudo, ou seja, começou a sair tudo de onde? Da Primeira Liga. Logo a Primeira Liga foi ficando mais fraca. Os da Segunda Liga começavam a ir para a Primeira Liga, a Segunda Liga foi ficando mais fraca. E isto abriu portas a todos, felizmente sim, abriu portas a todos, temos abriu portas no estrangeiro, abriu portas na Segunda Liga, na Primeira Liga. Não, porque tornou-se mais jogadores a emigrar de segunda B e segunda, tornou-se muito mais fácil, que é isto que eu quero dizer, tornou-se muito mais fácil tu conseguires chegar a outros patamares, percebes? Coisa que na altura não havia, era muito difícil. Tu tinhas as segundas divisões que eu andava eram extremamente competitivas e com uma qualidade tremenda. Há muitos casos, o Catarino esteve aqui, o Ramon, sei lá, muitos casos que conheceram e viveram por dentro, digamos, esses anos que eram muita qualidade, Chala. E portanto era também mais difícil, percebes? Agora, logicamente sim, eu creio que faltou aqui uma oportunidade que nunca apareceu. Eu saí de Évora também, e isto é importante também, eu saí de Évora já com 24 anos. Foi muito tarde para sair de Évora. Porque tu saíste para onde? Peço desculpa. Saí para o Machico. Para o Machico, na altura na segunda divisão também, treinado por Ulisses Moraes. Também tínhamos uma equipa fantástica e daí é que eu depois venho aqui para o Pinhal Novense, onde passei aqui 7 anos. E portanto acho que já saí tarde demais de Évora. Porquê? Porque Évora acabamos sempre por estar mais isolados e nessa altura muito mais. Era difícil, era bem mais difícil. Foi durante aí, pronto, eu sei que tu jogaste para a taça, nomeadamente jogaste contra grandes equipas. Foi ainda aí ou já foi depois de estares aqui no Pinhal Novo? Não, ao longo dessas visões também fui apanhando, fui para a taça, apanhei sempre clubes de Primeira Liga. Eu contra o Porto, na altura, sou-te sincero, agora o Vitória também me lembro. Empatámos 4-0 empataram 4-0. Com o Sporting empatei 6-0. Jogaste contra o Porto, que diz-me lá os nomes deles, qual era a equipa? Foi só aquela equipa que ganhou a Liga Europa, com o Falcão, com o James Rodrigues. O James Rodrigues faz a estreia contra nós.
com o James, com o, sei lá, o Maniche, Moutinho. apanhaste esses? O Maniche já não está nessa equipa. Não. O Moutinho, o Guarins. Era uma equipa. Fred Guarim, lembro-me bem, sim. Uns dias antes, umas semanas antes, tinham dado 5 ao Benfica. Portanto, não foi mal. Não foi mal todo. E o que é? Diz-me lá uma coisa, Cal. O que é, pronto, para um atleta que está numa divisão inferior, chegar a um estádio desses e... é tudo diferente, não é? É tudo diferente. Naqueles dias que nós dizemos assim, sim senhor. Tu que apanhaste tudo, tu que vieste Sim, se calhar da gravilha dos pelados, apanhaste tudo coisa, e mais alguma nas coisa. segundas divisões apanha-se aí muito... Coisas também sem condições. Sem algumas, condições, não é? pelo menos antigamente acontecia muito. Também evoluiu. Está melhor. Também evoluiu. Está melhor. Apanhamos aí muitos relevados horríveis. E nesses jogos aí tu dizes assim, sim, aqui sinto-me jogador, aqui sou eu. Aqui sim, vale a pena. São experiências fantásticas que eu ao longo da minha carreira tive algumas dessas experiências e que foram fantásticas. É um dia que se passa, são momentos, são semanas antes, com as televisões, as rádios, os jornais, uma azáfama ali e tu dizes assim, sim senhor, agora sou jogador. Mas sim, foi muito, muito giro. Contra o Sporting, contra o Sporting perderam 6, não é? Sim. E foste, digamos, o melhor em campo. Como é que é isso? Ser o melhor em campo é apanhar 6. Diz lá, mano. Logicamente que para mim não faz sentido. Que eles avaliavam pela equipa, se calhar, e pelas armas de uma para a outra. É um bocado sim, assim. Como é lógico, e muitas vezes nós sabemos como é que é isto. Muitas vezes os próprios jornais e a imprensa puxa sempre para o lado mais fraco. Enfim, uma questão de às vezes solidariedade, para alguma notoriedade, mas porque não faz sentido uma equipa que leva 6 e nessa equipa está o melhor jogador em campo, enfim. Mas sim, eu sei que fiz um grande jogo, fiz um jogo tranquilo, fiz um jogo normal, sem aquele nervosismo, porque eu acho que quem me conhece sabe que eu era assim, era um jogador que não tremia. Aquilo que eu jogava, por exemplo, contra o Sporting ou era o que jogavas contra era o que jogava na rua, pois, com os meus amigos. Eu tinha esta forma de encarar, não, logicamente ficava ansioso, não era diferente dos outros nesse sentido, ficava ansioso, tinha sempre aquele nervosismo, como todos temos, aquela coisinha na barriga que todos sofríamos desse mal, mas chegava lá dentro e não tremia. Podia estar a jogar contra o João Moutinho ou contra o Chala, que para ti era igual. Para mim era igual. Logicamente que com essas o Moutinho equipas... também é muito mais alto que eu. Não, o Moutinho é mais baixo que eu. Logicamente que era difícil jogar contra essas equipas, que eles têm uma qualidade tremenda, mas... A nível de tudo, a nível do que a gente falou, a nível de preparação de treino, a nível de... Tem tudo, quer dizer, é isso que eu digo, Nelson trabalho, não tem nada a ver, enfim, não tem podemos... as nossas preocupações, claro. É totalmente diferente. Olha, mas há uma coisa, Cal, que eu vou-te dizer, tenho notado, ao longo da minha vida, porque tenho amigos em todo lado e que já andaram por todo lado. Sabes que do futebol profissional, dito profissional, eu não sei se tu me vais entender, segunda, mas mais primeira liga, há uma coisa que, e não tenho as dúvidas, eu pelo menos não tenho, onde tu andaste, se calhar fizeste amigos para a vida. E no futebol profissional, toda a gente, eu já desconfiava, alguns dos que têm vindo aqui não fazem muitos amigos para a vida. Isto há coisas que é um bocado, fazem 1, 2, não fazem, por exemplo, tu hoje em dia continuas-te a relacionar, mantiveste se calhar os teus amigos de infância, e se calhar tens mais 5 ou 6 ou 7 com quem tu mantens, estás a entender? Através do futebol. Será que eu acho que deve ser... Não, mas Chala, eu penso que na altura, basicamente a minha carreira toda fila
enquanto profissional. Sim, sim. E em equipas profissionais, Sim. não ditos campeonatos profissionais, Sim. que é a primeira e segunda liga, não, mas onde havia, digamos, aquela competitividade dentro do balneário, onde havia, digamos, aquele interesse, eu tenho que jogar, portanto, porque é um pouco isso por onde tu queres de alguma forma É por aí chegar, que de alguma forma quero ir. e acabava por ser um pouco isso. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo muito mais amador, segundo o que eu sei, nessas divisões. Mas sim, não foi por isso que eu deixei de ter. Tenho os meus amigos de infância que pronto, são os amigos de infância, e todos nós temos amigos de infância, claro, e que ficam, e portanto eu podes também deixar de os ver durante 3 ou 4 anos, mas quando mas vês... são sempre amigos, é sempre aquelas pessoas que eventualmente ou eventualmente não, que sei que poderei sempre recorrer, seja em que circunstância for. E acabei também por criar grandes amizades no futebol, grandes amigos mesmo, e o futebol tem isto. Eu vi agora há pouco tempo uma imagem no Facebook do Gamboias, acho eu, que ele mete uma imagem de vocês numa carrinha. Eu não me lembro, acho que és tu, Monteiro, ele, o Paulo Martins, é o Tiaqueiro, que agora também fez uma subida de divisão no Águas de Moura. É o Tiaqueiro, que era o ponta de lança de Bolonenses, não sei se aquele que fez o gol contra o Porto, que deu o campeonato ao Benfica. É o Gaio. É o Gaio também. Deu-me uma graça ver vocês ali, aquela carrinha. O que era aquilo, Cal? Aquilo é o que se ganha, não é? É o que se... Quer dizer, são essas coisas que... É sem dúvida. E nós fazíamos... Na altura estávamos a jogar em Évora. Eu já estava a viver cá em Setúbal, como é lógico. E fazíamos este trajeto. Quantos anos? Já estou em Setúbal há cerca de 20 anos, 19 anos. Okay. Enfim. E fazíamos esse trajeto diariamente, portanto treinávamos praticamente todos os dias, tirando a segunda-feira, e durante esse trajeto até nas roupas evoluímos, que eu olhei para lá com cada cenário. Eu estou sentado, a mim não dá para ver a minha, mas já vi cá lá meninos que aparece uma roupinha muito feinha. Mas pronto, é engraçado, não é? Sim, é esses momentos que se ganham no futebol também. Que a gente ganha ali um espírito, vivemos coisas que mais ninguém vive. O futebol para mim é a melhor coisa. Sim. Se me perguntassem, queres fazer o que é que queres, se eu nascesse de novo, era aquilo que eu queria. Mais nada, era aquilo que eu queria. Passar pelo mesmo caminho, pelos mesmos clubes, por aí, ok, eu aceito. Era isto que eu queria, porque o futebol dá-nos aqui outras coisas, dá-nos o prazer de convivermos de uma forma alegre com os outros, dá o prazer e o privilégio de fazer aquilo que mais amamos, de concretizar os nossos sonhos, ao fim e ao cabo, e acho que tu és do tempo quem de sair jogou futebol sabe aquilo que eu estou a dizer. Do jogo, és do tempo de sair do treino ou do jogo e irem, por exemplo, à tasca do Timonel beber um copo ou comer uma... Percebes o que é que eu quero dizer? Uhum. E isso é aí que eu te ia dizer, no futebol de hoje em dia, acho que se perdeu muito isso. É a minha opinião e por vários depoimentos que recolho, até nem de pessoas que a maior parte não vieram aqui, é o que eu recolho. Acho que parece que há mais, não digo união, ali o futebol, ou mais, digamos, Primeira Liga deve ser estilo encarado se calhar como um trabalho. A pessoa vai para o trabalho, termina o treino, cada um vai para a sua casinha, isto e aquilo. Claro que depois também há pessoas que convivem e não estou aqui, tu estás-me a perceber, não é? Sim, mas no geral parece que une mais as pessoas. Sim, eu não mudou. Sei explicar. Sim, o futebol, na minha entender, é um modo de vida fantástico e é uma escola também para a vida. Posso dizer que hoje em dia, na profissão que eu tenho, eu adapto muito daquilo que aprendi no futebol. Tu também perdeste festas de aniversário dos filhos? Também perdeste? Muitas. É isso que eu te ia dizer. Perdi muita coisa. É isso que eu te ia dizer. Também se perde. Isso é igual, seja onde for. Perdi muita coisa, mas compensou. Compensou por tudo aquilo que ganhei no futebol. Porque é um modo de vida espetacular. Um modo de vida espetacular, e quando digo isto, não é a vida boa, não é nesse sentido. É no sentido de que aprendemos muita coisa e convivemos e ganhamos grandes amigos também.
E temos experiências fantásticas e inesquecíveis ao fim e ao cabo. Todos, pronto, onde tu andaste, e já falámos aqui sobre isso e algumas das diferenças, porque poderíamos estar aqui a falar até à noite. Tu tiveste algum treinador que te marcasse mais? Eu tive Ou pessoas que às vezes a gente acho identifica-se mais? que todos me marcaram, sem dúvida, e tive o gosto e o prazer de trabalhar com todos. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Sentias que algum dos que tiveste já trabalhava mais à frente, Cal? Senti num ou outro. Eu posso dizer que tive, para mim, o mais marcante, sim, sem dúvida, foi o meu treinador de miúdos, que era um rapaz lá de Évora, que hoje em dia acaba também por ser um grande amigo meu, que é o João Paulo, e que esse sim foi o mais marcante para mim, não só enquanto treinador, mas também enquanto amigo, porque ele treinava uma equipa de miúdos, mas ele já ainda era um miúdo, tinha se calhar os seus 18 ou 19 anos, pronto, e aquilo acabava por ser um irmão mais velho para mim também. Mas depois, ao longo da minha vida, apanhei treinadores fantásticos. Senti, por exemplo, ver-me aqui o nome, por exemplo, o Luís Moraes. Era um treinador que naquela altura estava à frente, era um treinador que trabalhava muito bem, com métodos, com métodos de trabalho muito, muito bons e naquela altura já mais desenvolvidos, ou pelo menos diferentes daqueles que normalmente apanhávamos. Tive outros também fantásticos, tive um mítico Paco Fortes que... Tu foste treinando pelo Paco Fortes? Fui, ainda há alguns anos. Já ouviste falar aqui do Paco Fortes? Já ouviste falar do Paco Fortes? Mítico, Paco completamente. Fortes, é mítico mesmo. E apanhei-o ainda 3 ou 4 anos. E para além, o Paco Fortes era meu treinador e era já um amigo meu. E continua a ser, como é lógico, era uma pessoa... que eu tenho sempre muitas saudades e que tenho uma estima muito, muito grande por ele. O Catarino também falou aqui que é uma pessoa que pronto, lá está. É impossível tu, na nossa geração, não se lembrar do Paco Fortes. Se calhar não te lembras de outros que passaram, das centenas que passaram para o Benfica, para o Porto e não sei o quê, mas lembras do Paco Fortes? Sim, porque ele ganhou. Aquele mítico bigode, baixinho, como nós. Muito engraçado. Falou do Paco Fortes. Diz. O Tony também falou do Paco Fortes. Tony também falou do Paco Fortes. Ele foi treinado por ele, eu ouvi. Tony foi. Eu também foi treinado por ele, sim. Ele era uma pessoa, para além de bom treinador, mas era marcante, e a imagem dele, depois na altura nós... Quando o apanhámos aqui no Pinhal Novenses, ele vinha de uma época dourada ao fim e ao cabo no Farense. Portanto, para nós ele era já uma referência. Isso foi feito aí um grande investimento para vocês tentarem... Vamos a falar de equipas brutais que o Pinhal Novense teve. Eu posso dizer, eu sei que os outros não me vão levar a mal, mas na minha opinião tive nas melhores equipas nos anos dourados do Pinhal Novense. Que eram grandes equipas que nós tivemos ali. Posso dizer, fiquei 2 anos seguidos, uma vez a 1 ponto de subir, outra vez a 2 pontos de subir à segunda liga, portanto eram equipas fantásticas com investimentos. Peixoto, né? Jogaram ali contigo Peixoto, sei lá, Pateiro também. Pateiro, que é meu compadre. Depois vai para a Leiria, salvo erro, né? Não? Dali vai para o Nacional. Ok. Vai para o Nacional da Madeira, depois é que entretanto foi para a Leiria. Pois, ele também passou na Leiria. Mas dali ele sai para o Nacional. Pateiro, sei lá. Os gajos ali com uma carrada de bons jogadores. Jorge Cadete. Por exemplo, agora vem o meu nome, o investimento de alguma forma era um investimento grande. Tinha que ter, como diz o outro, tinha que ter um treinador com provas dadas e sim, e que de alguma forma fosse também uma referência para a equipa, enfim. Sim, senhora. Amiga, então, e o teu ídolo de infância, quem era o jogador que tu mais gostavas? Maradona. É o segundo que fala do Maradona. Falou do Maradona. Da forma que estás a falar, e hoje em dia é não alteravas o que dizes. Não. Para mim, daquilo que eu vi, foi o jogador que mais me impressionou. Okay. Não estou a dizer isto sim, que não há outros grandes jogadores, eu estou a entender. Para mim foi o número 1. Foi e é o número 1. Lógico que se formos medir as coisas, ok, eu não posso dizer que um jogador
que ganhou isto, ganhou aquilo, ganhou 10 anos e que teve 10 anos ou 20 ou 15, como por exemplo o Ronaldo ou o Messi, ao mais alto nível, que eu não posso dizer que esses é que foram os número 1, mas porque o Maradona teve ali... Era o teu ídolo. Mas para mim foi o jogador que eu vi que mais me impressionou. E tens alguma, tu que tiveste tens alguma boa história de balneário, ou uma aventura que tenha, sei lá, olha, numa viagem que tenhas feito carrinha e o pneu furou, tens alguma coisa, vê lá, não precisas contar de amigos daqui, senão vão ficar mal, mas... Não, de carrinhas, tens alguma... Tivemos muita coisa... muita história de chegaram carrinhas. Chegaram sempre ao destino, não? Chegaram sempre ao destino. Mas uma vez chegámos para aí com 1 hora e tal de atraso ao treino, porque lembrámos... Não foi coisa pouca, 1 hora e tal. 1 hora e tal atrasados. Porque a gente lembrou-se, estamos sempre a fazer o mesmo caminho. Agora vamos hoje fazer não. outro. Hoje, e depois houve alturas que fazíamos isso constantemente. Hoje vamos fazer um caminho alternativo, vamos descobrir as estradas todas secundárias. Chau. E então tínhamos um jogador que era com o GPS, isso à noite, quase sempre. No final da tarde, 5 horas, 5 e meia, 6 horas, eventualmente. GPS, aquilo marca os caminhos todos, terra batida, marca tudo. E então nós fomos com a carrinha lá. Eu vou dizer só. Houve uma vez que a gente a passar na carrinha, vidros fechados e era vacas ao lado da carrinha. E depois metemos para um caminho. Se calhar estava a variar. Descemos uma ribanceira de areia, aquilo que era quase, parecia aquela areia da praia. Ou seja, descemos, já não podíamos voltar para cima. E eu, ai minha nossa, dentro de uma herdade. E a minha Nossa Senhora, como é que nós saímos daqui? Mas são essas coisas. A passar vacas de um lado e do outro. Então, no safari. Lá conseguimos descobrir um portão, tivemos que abrir o portão, depois saímos, lá fechámos o portão, chegámos com 1 hora e tal, porque isto demorou muito tempo. E agora vamos para onde? Estava tudo já feito. Agora a contar-se é rápido. E agora para o treino, estamos atrasados. E agora? Para onde tu nos meteste? O que é que ia acontecer? Era eu. Foste tu, eras tu que agora. De carrinhas foram muitas. Lembrei-me, vou dizer, não vinha aqui, não sou muito destas histórias, não vinha aqui preparado com nenhuma, mas lembrei-me de uma quando falámos do jogo com o Sporting, que tínhamos um jogador, eu só vou dizer a primeira e a última letra. Ok. Nuno Tavares. Ganda Nuno, Ganda Nuno. O Nuno, a gente fomos jogar ao Fabril pelo Pinhal-Novense. Porquê? Porque o Fabril era um estádio já grande, o Sporting não devia querer meter os pés no sintético do Pinhal-Novense. Lá fizeram um arranjinho e foi melhor para o Pinhal-Novense e tudo. Teve ali uma grande bilheteira, eram 20 mil pessoas ou 25 mil pessoas. E tem a ver com aquilo que estávamos a falar, que naquele dia a gente sente jogador. Quando vamos a chegar ao Barreiro, ou antes de chegar ao Barreiro, o que é que estão à nossa espera? Logo 2 motas ou 3 motas da polícia para nos fazer, porque aquilo não estás bem a ver, eram pessoas de um lado e do outro, eram 25 mil pessoas. Vais queimar o Tavares. E o Tavares, eu lembro-me, a gente assim que vê as motas, sim senhor, estes aí somos os maiores, isto e aquilo. E eu lembro-me do Tavares, ele não me vai levar a mal, como sim, é lógico, claro, isto é uma história, é uma brincadeira. E o Tavares era daqueles mais efusivos, dava saltos, isto é mesmo jogador, não sei o quê. E olha lá, saiam da frente. Ainda toda uma vez ele quando marca um golinho saiam da frente e não sei o quê, e uns batedores à frente, saiam da frente e não sei o quê, isto é de jogador, não sei o quê, chegamos ao balneário. O mister começa a dizer a equipa. O 17º Tavares. Coitadinho, ele ficou tão desmorcido, sacana, É normal. Mas há bocado veio-me essa é por isso que eu por acaso já falei com ele. É curioso estás a falar. E se o trouxer aqui é para a vertente do futebol praia. Sim. Porque para o futebol 11 mais vale ele jogar comigo, contigo e com o Mequinha. Não tinha qualidade também, não estou a dizer. Logicamente que ele no futebol praia,
conseguiu, digamos, vingar de outra forma, e ao fim e ao cabo é uma excelente, é uma referência pessoa, também para Setúbal e tudo mais. Falei É com ele espetáculo. ontem, é uma excelente pessoa. E era um excelente colega, excelente companheiro. Olha lá, mas não interessa, os batedores foram para todos, amigo. Sem dúvida. Foram para todos. Muito giro. Então, Cal, tu tendo aqui há já há cerca de 20 anos, como tu me disseste, o que é que tu achas agora do que é o Vitória, esta situação toda que o Vitória está a ultrapassar? O que é que tu tens qual é a tua opinião, ao fim e ao cabo, como adepto do futebol, quem gosta de futebol? Sim, para além, como é lógico, gosto de futebol, mas também gosto do Vitória. Claro. Hoje em dia já sou, ou já me considero também, ou pelo menos já é um clube que eu quero, ou que vibro sempre com as vitórias, acima de tudo. Portanto, já é um clube que eu aprendi sempre a gostar. E é triste ver um clube tão grande, com uma história tão rica, uma história como poucos em Portugal têm, tirando se calhar eventualmente 3 ou 4. É muito triste ver a situação em que o clube se encontra. É muito triste o que aconteceu quanto a mim, analisando assim por fora, dá se calhar 15, 20 anos atrás, porque isto é um acumular de muita má gestão. Gestão danosa, como a gente costuma dizer. Sim, sem dúvida, e portanto é muito triste, continuarmos a ver notícias diariamente relacionadas com o Vitória, e que acho que tem que acabar de uma vez por todas, e como diz o outro, nem que seja preciso vir voltar se calhar atrás, não sabemos, não é? sei se acredito que haja pessoas, digamos, que estão mais bem informadas, que podem dar uma forma. Há um processo a decorrer também. Eu acredito que eventualmente pode passar por aí. Acredito, ou pelo menos é esta a opinião que eu tenho. Logicamente não sou um conhecedor profundo de todos os problemas do Vitória, mas acima de tudo é muito triste. Setúbal não pode estar fora do centro do futebol. Setúbal tem que estar obrigatoriamente com um clube na Primeira Liga, neste caso o nós Vitória, passarmos como é ali lógico. no Bonfim e estarmos a ver um estádio daqueles no meio de uma cidade e parte o coração. É muito triste, parte o coração a qualquer pessoa, e isto tem que dar aqui uma volta muito grande. E se a volta for começar do zero, digamos assim, bora lá, que seja, e que não andamos aqui a perder tempo. É um pouco isso, enfim. Então, a finalizar, pronto, já nos disseste ao fim e ao cabo que o balanço que fazes da tua carreira é positivo, não voltavas, como diz o outro, foi o que foi. Agora, diz-me lá nas tuas palavras o que é que tu achas, aqui para finalizarmos isto, qual é o balanço que tu fazes? Olha, Sala, eu, e pegando aqui no conteúdo, ao fim e ao cabo, inicial, sempre ouvi dizer e sempre me disseram que tu podias ter chegado, podias ter feito, volto a dizer que estou bem resolvido. Para mim, não, o pior é que tu já acabaste há não sei quanto tempo, ainda hoje em dia dizem, né? Tanto é que eu te convidei. Mas para mim... mas podias, é um facto, não é? Não, sim, mesmo, acredito, sim. Mas para mim, e deixa-me dizer que há muitos exemplos como o meu. Muitos exemplos. Tu já trouxeste cá um, que eu sei, não sei se posso dizer, não sei se já anunciaste, mas foi o Feliciano, que era um jogador tremendo, craque. E, visto ao fim e ao cabo, como foi o trajeto dele, por uma razão ou outra, mas falámos aqui do outro Monteiro, um craque, aquele pé esquerdo, minha Nossa Senhora, faz maravilhas. Assustador. Mas o João Peixoto, outro, posso dizer, agora veio-me à cabeça outro. Esse João Peixoto foi se calhar dos melhores jogadores que eu encontrei. Pronto, isto para dizer mas acima de tudo, Chala, deixa-me dizer, o que me deixa orgulhoso é mais a opinião que os meus, e quando digo os meus, é os meus colegas, ao fim e ao cabo têm de mim. E isso para mim já é um motivo de muito orgulho, percebes? Portanto, podia ter sido diferente? Podia, claro que podia.
Mas acima de tudo estou Foi o que tranquilo, foi o que foi e foi muito bom e epá, eu não queria outra coisa. Não queria outra coisa. Ganhou-se aí um CR7 não sei se posso ter, das casas, ganha-se o CR7. Olha, eu que estou a iniciar-me também nisso, é uma referência também que está aí a fazer sucesso e ainda há de estar por muito tempo. Tu não seguiste o futebol, poderias tê-lo feito, se calhar, a nível, não sei se alguma vez te passou pela cabeça, não sei, tu entretanto também já trabalhavas e jogavas, né? Já na parte aqui descendente, sim. não sei se te passou, se tiveste convites, né? Passou, mas atenção, e quando estava a dizer que o futebol é um mundo Eu fantástico... estou a falar, sabes aquele ou para dirigente, ou para treinador, sim. com meninos, ou... Eu posso dizer que, e aquela coisa do futebol que é tudo muito, que é fantástico, também tem os seus lados que quanto a mim são muito negativos. E o futebol tem um lado onde é um mundo, como é um mundo muito competitivo, e quando há competição, acaba-se muitas vezes por não ter os comportamentos adequados, ou pelo menos serão os mais corretos. E por tudo o que eu vi no futebol nesse sentido, achei que não queria continuar. Ou seja, eu não tinha estofo para ser, por exemplo, treinador de futebol, porque eu sei como funciona. Eu sei que tu estás aqui a treinar este clube, mas depois está ali o outro ao lado a querer-te dar um abraço assim com uma faca por trás, pronto. E eu sei que é assim, portanto, como não consigo conviver muito com esses comportamentos, digamos, que eu sei que se passa, eu não quis continuar o futebol. E o futebol é muito isso. Eventualmente gostaria empresário de jogadores. Gostaria. Mas pronto, era uma coisa diferente. Quanto a nós, e digo isto por muitos amigos, ainda bem que não seguiste, senão eras mais um que não podia fazer peladinhas com a gente, assim continuas a jogar connosco. Olha uma coisa, Carlos, já te falei, pronto, também lá está, falámos aqui ao fim e ao cabo, nada com perguntas, como tu vês um diálogo. A família, tu tiveste duas perdas na tua família durante o teu percurso desde miúdo, né? Teu irmão, tua mãe. A família acaba por ser muito importante. Penso eu, também perde muita coisa, porque perde a pessoa, digamos que perde, entre aspas, estás-me a perceber, perde as tais festas e as tais coisas. Sim. Pronto, tu, hoje em dia estás com a Raquel, que é um beijinho para a Raquel, um beijinho para ti, que é a filha do selecionador nacional de futebol praia. O que é que tens um filhote que também gosta também de futebol e apanha um reguila, Santiago, um reguila, e uma filha também. Peço desculpa. Tu tens, pronto, a Raquel apanhou-te no 6, 7 anos a jogares para aí, sim, não? Sim, 6 anos. Pronto, tu, qual é que é, como é que é de explicar? O que é que tu gostavas de ver os teus filhos serem felizes, obviamente, mas qual é que é a tua, como pai, o que é que tu queres transmitir, o que é que gostas de transmitir como pessoa, como pai? O que é que... relacionado com o futebol, enfim, a família para mim acho que é essencial. É essencial para o bem-estar, para digamos, para a disciplina também do jogador, é essencial. E nesse aspecto, que neste caso em relação à Raquel, foi sempre
Era uma pessoa também sabia Sabia o que era, né? Tem, Pois tem lá um está. exemplo em casa, o pai Mesmo assim não soubeste mudar, Raquel. Foste continuar. O meu sogro sempre foi jogador, depois sempre foi treinador, e portanto ela, ao fim e ao cabo, já sabia o que era isso, portanto não foi difícil nessa Não parte. foi difícil a adaptação. Mas pronto. Mas relativamente aos meus filhos, ou aquilo que eu gosto sempre, que eu quero passar sempre, Sim, como seres humanos, é isso que eu estou a querer dizer. Podem ser o que eles quiserem. Eu acho que o mais importante é a humildade e serem sempre justos com os outros e com eles próprios. Porque acho que a justiça, para mim, é um fator essencial no ser humano. E, portanto, acima de tudo é isso. Isso é muito humildes e ajudar os outros e tudo mais, para mim, é o mais importante. Sim, senhora. Ao fim e ao cabo, vê-los felizes é sempre o nosso foco e é isso que é, sejam isto ou aquilo, desde que andem em bons caminhos, que sejam o que eles quiserem. Cal, pronto, terminamos aqui esta parte e vamos agora aqui para uma coisa aqui engraçada. Um filme. Braveheart. Uma música. Músicas, tudo o que seja YouTube, para mim, sim, Okay. sem dúvida. És dos meus que eu também gosto muito. Apesar de ouvir as minhas quizombas, gosto muito de YouTube. Um prato preferido. Sardinhas assadas. De Setúbal. Sardinhas assadas de Setúbal. De Setúbal. De sardinhas de Setúbal, sim. Sem dúvida. Um momento marcante na vida pessoal. Nos nascimentos dos meus filhos. Ok. Melhor futebolista de sempre. Dieguito. Já respondo. Verão ou inverno? Verão. Não vive sem. Os meus filhos. E o telemóvel? Senão não toca. Estou a brincar contigo. Um sonho. Um sonho. Basicamente é aquilo que todos nós queremos. Não tenho aqui, digamos, Sim. sonhos bem vincados. Tive sempre o meu sonho foi ser jogador de futebol e da minha forma concretizei. A partir daí aquilo que eu quero é sempre ter saúde, eu e os meus, saúde e paz. Nada mais é importante. Enfim, depois posso ter um bom carro, ou não ter uma boa casa, ou isto ou aquilo, claro que quero ter. Claro. Mas o mais importante nisto é ter saúde, nós, e paz. Basicamente é isso. Sim, senhor, agora vou-te perguntar uma que eu gosto de perguntar. Ronaldo ou Messi? Olha, vou-te dizer. Difícil, porque acho que eu tenho uma opinião muito própria. Como tu achares. Se me disseres assim, quem é o mais completo? Vais dizer Ronaldo. Quem é o que tu gostas mais enquanto jogador? Messi. Percebes? Acho que o Messi... O Messi tem um pouco a ver com... Lá está, o Maradona, ao fim e ao cabo. E o estilo de jogo, o jogar, digamos assim, o Ronaldo não se envolve tanto no jogo, ou pelo menos agora, nos últimos anos. O estilo de jogo, ou pelo menos que eu gosto, até penso eu pelas minhas características, era ao fim e ao cabo estar envolvido com o jogo, estar sempre ali com a bola no pé, isto e aquilo. Gosto mais do estilo de jogo do Messi. No entanto, o Ronaldo é também incomparável e é perfeito e é completo. Eu acho que ele soube-se estar sempre mais à frente. Muito inteligente. Tu vês o agora, Ronaldo assim, Manchester o melhor atleta, e vais ver o Ronaldo agora. O melhor atleta de sempre, para mim, Ronaldo. Ronaldo É perfeito. É perfeito. O homem é excelente. Não te consigo dizer qual é o número 1. Eu não te consigo dizer qual é o número 1. Acho que nestes últimos anos que eles têm andado aqui na baila, tem sido por vezes o Messi, por vezes o Ronaldo. Por vezes o Messi, por vezes o Ronaldo. Um ou outro. Por exemplo, em relação às bolas de ouro, que acho que isso é uma palhaçada. Tirando a bola de ouro, que lá está, é o que tu dizes, vale o que vale, mas aquela que foi retirada claramente. Mas sim, e houve, e é verdade. Mas para mim é uma palhaçada, é quando entregam, na minha maneira de ver, o melhor jogador não tem que ser o melhor, o que ganhou mais. Sim, isto é a minha maneira de ver.
O melhor jogador, por vezes, pode não ganhar. E é o melhor jogador. Percebes? Depois tínhamos muitos, mas tenho a certeza que tu também, derivado da tua posição, deves ter sido um amante da dupla Xavi e Iniesta, que lá está, saíram e a gente vê o que é que o Barcelona fez, e poderíamos falar de muitos, mas pronto. Mas realmente é aqueles jogadores que lá está, ninguém ganhou bolas de ouro. Sem dúvida. Pá, e se Não calhar, em algum ano, eventualmente, podem ter sido. Eu acho que não. Xavi não. Não Acho que ganhou. não. Acho que não. Não, Só Iniesta. foram selecionados só para Sim, para lá, né? três ali Ok. para ver quem era. Ok. Mas nenhum chegou a ganhar. E pronto, Nesses anos. epá, chegamos aqui ao fim da entrevista ao meu querido amigo. Espero que tenham gostado. Foi realmente num contexto diferente. Cá eu agradeço-te imenso, Ok. mais uma vez, e obrigado por Eu também agradeço. vir cá. E acima de tudo que a gente se encontre aí mais foculadas, que damos umas Pá, tareias no epá, Tony. não, mas isto agora foi bom, esta coisa do Covid foi bom para o Tony, porque o rapaz agora para andava descansar um desmorecido, bocado, pá, pois é, foi mau para ele. Passa Então mal. vá, Cal, obrigadinho. Obrigado, Não te amigo. mais. Obrigado, Vou mano. só fazer aqui agradecimentos aqui ao Sr. Guilherme pela cedência do Café das Artes aqui na Casa da Cultura em Setúbal. Fizemos aqui já 2 entrevistas, tivemos esse prazer porque realmente achamos um espaço onde se pode estar e um espaço bonito. Então não se esqueçam de subscrever o nosso canal, é muito importante, estou sempre a dizer o mesmo, mas é a realidade. Temos muitas visualizações, também já muitos subscritores, graças a Deus, mas estamos sempre à procura se por cada visualização, cada pessoa, pronto, neste caso podem ver várias vezes, mas subscreverem o nosso canal, é isso que nós queremos, e para podermos fazer este projeto contamos muito com o vosso apoio. Muito obrigado, eu sou o Charles, em meu nome e da minha equipa, obrigado. Obrigado. Mano, obrigadinho, mano. Obrigado, eu. De 2008 a 2019 foi Messi, Ronaldo e só o Modric que apareceu. Foi na Modric Copa do agora. Mundo. Foi porque lhe deram essa. Estás a brincar comigo? Temos só que Essa tirar é uma outra. fotografia, mano. Tá bem. Só tirar uma fotografia para te ir embora. Já Essa está. é outra.